Viu? Bom, Elina e todos que posteriormente puderem assistir ao vídeo, né? A primeira coisa que eu queria trabalhar do conto Singularidades de uma Rapariga Loura é a questão do narrador e do foco narrativo. Quando você leu esse conto, o que você observou? Pode falar em geral. Então, agora que você me veio, você falou narrador, aí eu tô lembrando que o Macário, né, conversa com uma pessoa, com um homem, né? Aí o narrador, no caso, é esse homem, né? O narrador não é o Macário. Não é o Macário, sim, é o ouvinte do Macário, né? Exatamente. É aquele com quem o Macário conversa. Eu vou pegar aqui, só vou partilhar, peraí. Deixa eu partilhar. Não muito não, hein, Patrícia? Oi? Não, tô brincando, não aprofunda muito comigo, não, porque tem parte realmente que não entendi, mas o conto foi bonito. Mas a gente precisa trabalhar essas questões. Claro! Olha só, observe como é que começa. Você está vendo aqui o conto na tela? Tô. Então, observe como é que começa esse conto. Começou por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Ele já começa a narrativa em terceira pessoa. Então, ele já diz que a história não é dele. E aí, no segundo parágrafo, ele vem: devo contar que conheci este homem numa estalagem domingo. Ou seja, ele cumpre uma obrigação de um narrador. O narrador tem que contar uma história, só que ele determina, deixa bem claro, que essa não é a história dele. E que ele ouviu essa história de uma outra pessoa, e aí isso depois eu vou querer trabalhar com vocês num outro elemento da narrativa, ele faz uma descrição imensa, assim, o parágrafo todo, né? Detalhada de como era o macaco, né? Então, era alto e grosso, tinha uma calva larga, luzidia e lisa, enfim. Ele ressalta pedacinho por pedacinho dessa aparência do Macário. Tá? A Arali está entrando outra vez. Pode. Vamos ver se ela consegue ouvir agora, né? Com relação, está ouvindo agora, Arali? Tudo ok? Agora deu certo. A senhora está me ouvindo? Bom, tô ouvindo. Ótimo. Agora deu certo. Bem-vindo. O que a gente precisa ver com essa questão do narrador e do foco narrativo? Se o narrador conta uma história em terceira pessoa, a história não é dele e não é de alguma história que ele esteja vivendo. É uma história que ele está vendo. O narrador em terceira pessoa, ele fica fora da história, ele vê o que acontece, mas ele não é um narrador estranho a essa história. Vocês conseguem observar isso? Sim. Tá, eu vou pegar aqui, eu não sei se eu passei para vocês. Espera aí, Amanda está chegando. Eu vou interromper aqui o compartilhamento do conto para compartilhar com vocês uma bem-vinda, Amanda, um esquema que eu trabalho de estrutura da narrativa, de elementos da narrativa. Então, com relação a narrador e narratário, tá? Narratário é a representação do leitor, o narrador é a representação
escrita do conto. A gente tem um narrador extradiegético, que é aquele que é completamente fora da história, não tem nada a ver com a história. A gente tem um narrador intradiegético, tá? Ele conta uma história que está dentro da outra, e a gente tem o narrador heterodiegético e o homodiegético. O heterodiegético, ele está fora do narrado. Ele é uma espécie de autor implícito. É como se fosse uma encenação do autor, tá? E o homodiegético faz parte da história. Quem vocês acham que é esse narrador de Singularidades de uma Rapariga Louca? Eu vou parar esse compartilhamento e vou voltar ao conto. Espera aí. Deixa eu compartilhar o conto outra vez. Começou por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Que narrador é esse para vocês? É um narrador que está completamente fora da história? Ou é um narrador que ele não vive os fatos, mas esses fatos são apresentados a ele e ele pode contar esses fatos? Para mim, a segunda pessoa, que é apresentada a história a ele. Alguém apresenta a história a ele, exatamente. Tá? Então, ele não está Então, participando ativamente. Isso. Agora, eu volto a compartilhar aqui a questão da estrutura da narrativa. O que a gente tem é um narrador heterodiegético, que pode também aparecer, dependendo de como vocês vão considerar, algumas pessoas poderiam classificar como homodiegético. Só que ele não vive a história. Ele está fora do narrado, mas ele conta essa história como se ele fosse seu autor. Ele explica que o cara contou tudo para ele, mas ele assume o encaminhamento dessa história. Então, é o que a gente tem como um narrador heterodiegético. Ele está fora da história, dos fatos, mas ele conta a história. Alguém contou para ele, ele faz parte disso. Tá? E aí, a gente tem que ver como é que fica o foco narrativo. Como é que vocês acham que fica o foco narrativo desse conto? É uma focalização neutra? Uma coisa é o narrador, viu, gente? Outra coisa é o foco. O narrador a gente já viu que é o heterodiegético. Agora, é uma focalização neutra ou é uma focalização de alguém que age, que dá objetividade, que conta o que está acontecendo? Como é que você vê isso? É uma focalização heterodiegética ou é uma focalização autodiegética? Autodiegética não é, porque ele não conta a história. Né? Como é que vocês veem essa focalização no conto Singularidade de uma Eu acho que é hétero. Patrícia, não sei se é o meu, você está cortando a sua voz. A sua voz está cortando para mim. Tá. Heterodiegético. A sua estava antes. Ô, gente, é heterodiegético, sim. Poderia considerar homodiegético se vocês entendessem que a conversa dele já é um fato da história. Mas, na verdade, a conversa dele com Macário é apenas a apresentação da história. Então, é uma focalização heterodiegética. Ele não se mete no que acontece com Macário e a moça. Ele só vai contando. Tanto que, se vocês observarem, o final é uma surpresa para quem
Tá lendo. O que vocês acharam? Hein, Na gente? verdade, deu para desconfiar ao longo do conto, né? Quando ela, se é que eu entendi isso mesmo, quando ela vai ver os lenços da China Não, lá. que ela era É isso que ladra, você está pensando? sim. Que ela era Ah, ladra, tá. sim. Mas a reação do Macário é uma surpresa. Porque o Macário Ah, é sim. construído como uma personagem altamente romântica. O Macário E fala. a família dele, né? Quando esse narrador conhece ele, a origem dele por ser daquela família, a família de gente muito honrosa, né? Ele fala, né? É. Agora, existem outras formas da gente trabalhar a focalização, que era o que eu queria trazer para vocês. A gente pode considerar que há uma focalização interna ou uma focalização externa. Às vezes existem as duas no mesmo texto. Como vocês veem isso nesse ponto? Vocês acham que há uma ou outra, ou que há as duas? Ô, professora, poderia repetir novamente? Está cortando aqui. Tá, então vamos lá. Vamos tentar, eu vou aumentar aqui o som do meu. Melhora para vocês? Melhorou? Sim. Pronto. Então, olha só, há uma outra maneira de se trabalhar a focalização, tá? Vocês podem ver se é uma focalização interna ou se há uma focalização externa. A focalização interna é como se alguém confessasse a sua história. A focalização externa é aquela feita com muitas observações, muitas descrições, uma ou outra análise, mas pouca coisa. O que vocês acham que há nesse ponto? No caso, pelo que eu estou lendo aqui, é focalização neutral, né? Não, essa a gente já viu. Eu estou passando, estou aqui com a tela partilhada. Estou aqui com a tela partilhada para vocês verem que há várias formas de se trabalhar a focalização. Eu estou trabalhando isso com vocês agora. Então, a gente tem a focalização interna, a focalização externa. Focalização interna, quando você tem um tom de confissão, você conta uma história, mas como uma confissão. E a focalização externa são as observações, as descrições, etc. Você pode ter uma ou outra, ou pode ter as duas. O que vocês dizem? Hein, gente? A interna, professora, está relacionada no geral do texto ou quando a senhora fala que... Você tá com a pulga atrás da orelha do jeito certo, Arali. Nós temos as duas focalizações nesse ponto. Tá? A externa, por parte desse narrador que não participa da história. Porque ele não se envolve, né? Isso. De certa forma. E a interna, porque o Macário conta a sua própria história. Ah, tá. Ótimo, tirou minha dúvida. Pronto. Aí, no caso, o narrador não tá igual ao foco narrativo, né? Não. Gente, o narrador não tem que ser necessariamente igual ao foco. É aí que eu quero que vocês observem. Tá? Num texto, seja um conto, seja um romance, uma novela, o que for, num texto narrativo, primeiro você não precisa ter um narrador só. Tá? Você pode ter um narrador predominante, mas você não vai ter um só. E também não precisa ter um foco só.
há um foco narrativo só. No caso de Singularidade de uma Rapariga Loura, a gente vê o Eça de Queiroz fazendo um jogo. Porque, se vocês observarem nesse ponto, ele faz como que uma introdução do leitor no mundo romântico. Romântico mesmo, porque o comportamento de Macário é um comportamento adolescente de início do século XIX. Tá? O Macário nem tem mais idade para ser adolescente, mas ele se comporta dessa forma. Né? Ele fica cego pela paixão, ele larga tudo, e quem conta isso é ele. Se vocês lerem as aulas que eu encaminhei, em uma delas, com certeza, eu falo com vocês que o tipo de narrador preferido pelo romantismo era o narrador em primeira pessoa. O romantismo é o estilo do eu. Sempre o eu em primeiro lugar. O realismo é o estilo da objetividade. Então, olha a jogada estética do Eça Queiroz. Ele coloca um narrador, que é um narrador heterodiegético, comandando a introdução da história. Tá? Aí ele coloca um outro narrador, que é um narrador autodiegético, é o Macário contando a sua própria história, e ele joga com duas focalizações também. Uma focalização interna, que é a do Macário, tá? E uma focalização externa, que é a desse outro narrador. Esse primeiro narrador, ele conduz o leitor numa perspectiva muito científica, muito de observação. E é como se a história que Macário conta fosse uma história experimental mesmo. Tá dando para vocês acompanharem? Sim. Tá? Vocês estão percebendo? Sim, tranquilo. Como ele, pela estrutura da narrativa, ele constrói essa releitura do realismo? Vocês estão conseguindo perceber? Estou tentando, professora. Tá. Olhem só. Nós vamos ter que parar e ir para o segundo bloco, ok? Então, eu vou encerrar aqui e a gente vai para o próximo bloco, tá bom? Tá certo. Tá. Então, tá. Daqui a pouquinho.